Ah, olá, boa noite, quem está entrando. Boa noite. Caminhe para os seus amigos nesses primeiros minutinhos. O meu fone super cheguei, foi comentário do meu marido, mas eu preciso usar um fone para o computador e um fone para o celular. Então não dá para ser dois desse aqui. Bom, para quem não me conhece, que está por aqui, eu sou Dani Codonho, eu sou fisioterapeuta pélvica, gente, e eu ajudo mulheres a transformarem e a mudarem a vida sexual, melhorarem o seu aumentar o desejo e o prazer sexual, tá? Em apenas 60, tá? Sem culpa, em 6 semanas, gente. Gente, 60 dias não, em 6 semanas. Hoje viajei. Respira, acabei de chegar também de serviço. Hoje foi correria. Bom, então vamos começar mesmo, tá bom? Bora lá. Hoje, na live de hoje, eu vou falar para vocês o porquê, né? Por que você se sente culpado, culpada de falar de sexo abertamente? O que acontece na cabeça da gente para a gente ter essa culpa de falar sobre sexo? Tá? E muitas das vezes você vai pensar assim, não, culpa de falar sobre sexo, né? Não, eu converso com os meus amigos, eu falo numa mesa, se as pessoas estão conversando sobre isso, eu falo abertamente, eu não vejo problema em falar, então não tem problema. Mas aí que tá, com o seu parceiro, hein? Você conversa com o seu parceiro sobre sexo? Você conversa, você sente, quais são os seus desejos, quais são as coisas que estão te atrapalhando, o que você tem vontade, o que você não tem vontade, né? Muitas das pessoas, às vezes tem pessoas que realmente nem dentro de uma mesa, de uma conversa entre amigas, ou que não tem, que sentem muita vergonha quando o assunto vai em relação ao sexo, elas já se fecham, tá? E outras que não, que realmente conseguem até trocar uma bater um papo sobre o assunto, mas que quando precisam falar sobre o assunto com o parceiro, né, ou com a parceira, realmente aí se fecham mesmo, né, tem medo de ser julgado, se sente culpado, né? Isso acontece com vocês, gente? Hoje eu vou explicar como isso acontece e por que isso chega a acontecer. Mais água aí, né? Vocês me veem sempre na água. Bom, a sensação dessas pessoas, né, vocês podem me dizer melhor, a sensação muitas das vezes é o seguinte, é que a pessoa vai pensar de mim, né? Então eu vou conversar, se no caso for para falar com o parceiro, né, para falar com a parceira, mas o que vai pensar de mim? Vai pensar da onde que veio, da onde saiu essas ideias? Será que essa pessoa está fazendo muito? O que ela está vendo? Será que as pessoas vão me achar promíscua de falar sobre sexo? Eles vão pensar que eu sou uma pessoa aí que sai dando para todo mundo, né? Vem esse sentimento de culpa, de medo, medo do julgamento, ou até de cobrança, porque muitas de nós principalmente, tem esse julgamento por parte do parceiro. Você quer isso? Então onde você andou vendo isso? Então onde você aprendeu? Não foi comigo que você aprendeu isso, não. Não estou sabendo disso daí. E esse julgamento, essa parte, essa culpa e esse medo vem desse julgamento que essas pessoas, inclusive o parceiro, pode vir vir passar para vocês, né? Enfim,
E por que que esse medo desse julgamento, por que que essa culpa, né, em relação a esse julgamento? Bom, porque, gente, infelizmente, nós fomos educados dessa maneira, né? O que que aconteceu? Qual que é a história para a gente estar aqui hoje, em 2021? Muito, muito antigamente, né, milênios atrás, o mundo em relação ao sexo era super ok. As pessoas não tinham repressão à sexualidade. Às vezes você assistindo algum filme, alguma coisa muito antiga, consegue perceber até um certo, dizemos assim, um desleixo até em relação a isso, né? Conseguem lembrar? Tipo assim, um rapaz vai e transa com uma moça que no mesmo lugar vai transar com outro rapaz e que tem... Era assim, era comum, tinha orgias, né? Isso acontecia, era natural o sexo e o prazer, tanto masculino como feminino. Mas as coisas foram mudando. Por quê? Porque a gente cresce, né? A sociedade amadurece e cresce. Digamos que não muito bom. As coisas foram mudando, as religiões foram se instalando. No nosso caso aqui, do Ocidente, predominantemente a religião cristã. Não tem problema nenhum com a religião, gente. É só uma questão de que é isso que faz parte da história. O que aconteceu? Por conta também da percepção de filhos, da criação da família, e também até pela economia, ou seja, ninguém queria que tivesse um filho com essa pessoa, e essa terra era minha, mas eu tive filho com outra pessoa, será que a outra pessoa ia querer a terra? Então, por conta de política, de economia e de religião, a sexualidade foi aprisionada dentro de um potinho lá, dizendo assim, não pode, é pecado, é proibido. Só pode tais dias, de tais maneiras. Inclusive, gente, tinha até regra para isso. Tinha os dias certos, os dias santos não podiam, tinha a roupa certa, tinha o lugar certo, tudo isso para se promover apenas a procriação, sexo, para ter filhos, tá? Pois bem, então foi instituído isso para a gente na sociedade, mas o homem acabou que a mulher, principalmente por quê? Porque a mulher engravida, né? O homem engravida. Eita, parou aqui. Voltei? Voltei. A engravida, a mulher que gera o bebê, que mantém o bebê, e que, enfim. Então, para a mulher, era mais podado ainda, não é? Porque a mulher que era mais cercada. Os homens, apesar de também não ser, de ser proibido, era aceito socialmente que o homem tivesse amantes, que o homem fosse a prostíbulos. Afinal, os homens têm um instinto sexual muito maior. Né? Não que essa seja a verdade, mas essa era a história do momento. Enfim, e as mulheres tinham que ser as donas de casas, boas mães, boas esposas, porém não boas amantes. As boas amantes ficavam lá nas casas, lá nos prostíbulos, né? Essas eram as amantes excepcionais. E dentro de casa, o homem tinha família, tinha os filhos e sexo com a esposa para procriação, e às vezes porque queria também, mas nunca em função do prazer dessa mulher, sempre em função do prazer masculino. Então, era-se esperado de que a mulher não conversasse sobre sexo, né, não falasse sobre sexo. Afinal, uma boa mulher, uma mulher de família, uma mulher que não fosse da vida, ela não poderia gostar de sexo. Ela não deveria sentir prazer. Ela nem deveria
fazer o sexo pelo simples ato do prazer. Ela deveria fazer o sexo apenas para ter filhos, né? Então, prestem atenção, tudo isso que aconteceu na história. Isso acontece há 2000 anos, mais do que 2000 anos, e mesmo a sociedade tendo mudado, as coisas tendo mudado, e a gente estando em 2021, ainda as pessoas têm muita dificuldade, muita culpa em falar de sexo, porque é algo que está muito enraizado na gente, né? É algo que, assim, que as pessoas realmente se sentem, as pessoas realmente sentem que estão sendo julgadas na sociedade. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Que mulher que nunca se sentiu julgada por estar com uma roupa curta? Né? Que mulher que nunca se sentiu julgada, às vezes por estar com batom vermelho? É algo que eu escuto muito, gente. Né? Usar um batom vermelho, usar batom escuro, é coisa de prostituta, é coisa de mulher da vida. E a gente está em 2021. E por que as pessoas acabam pensando nisso? Porque é algo que foi culturalmente colocado na nossa cabeça. Não é porque a gente não vive mais assim dessa maneira que isso deixou de acontecer de uma hora para outra. Não, gente, não é de uma hora para outra que a gente muda grandes crenças de uma sociedade, grandes comportamentos de uma sociedade. Está enraizado em que uma menina que chega falando abertamente sobre sexo aí no mundo, que ela é promíscua, que ela é prostituta. Vou dar um exemplo bem pessoal aí para vocês. Olha, gente, eu tô falando, fiquei envergonhadíssima, tá? Mas eu vou assumir a minha culpa aí. Olha, a brincadeira sem graça, sorte que eu percebi na hora. Eu estava numa aula de ginástica, e eles estavam comentando sobre uma aula anterior em que uma menina nova foi lá na aula. E a menina nova estava falando de sexo. Eu não sei exatamente o que, porque eu não estava no dia, mas a menina nova estava falando de sexo abertamente. Ela estava falando, não sei exatamente o que ela estava falando. E as pessoas que estavam dando suas opiniões, estavam dando seus comentários. E eu só ouvi. Pois bem, apesar de não pensar muito dessa maneira, né, tanto que eu me corrigi na hora, eu tenho o hábito de fazer brincadeiras, muitas das vezes, sem graça, né? Por quê? Porque brincadeiras machistas, brincadeiras preconceituosas. Eu sempre tive esse costume de fazer brincadeiras preconceituosas. E é um hábito que não sai facilmente, apesar de hoje em dia eu ter outra cabeça, de eu ter estudo, né, e tudo mais. Mas eu sei que não é um hábito que sai. E sem pensar, porque eles estavam comentando, eu grosseiramente disse, ela queria dar para você. E falei assim, no mesmo segundo, eu falei, putz, que merda que eu falei. Aí, o que eu fiz? Falei, gente, me perdoem. Porque antes disso, até uma das pessoas comentou, Dani, você fala bastante de sexo, mas você estuda sobre isso, bem profissionalmente, você fala, enfim. E aí, quando eu me toquei, eu falei assim, nossa, eu falei, me desculpa, gente, falei maior bobagem de todos os tempos, entendeu? Eu falei assim, me desculpa, eu estou sendo super preconceituosa. Por que a pessoa não pode vir aqui e falar sobre o que ela quer falar, inclusive sobre sexo, sem ela querer precisar necessariamente estar afim de transar com as pessoas que estão nesse ambiente? Aí eu falei, as pessoas pensam assim o tempo inteiro, inclusive, sem parar para pensar, e eu também. Por quê? Porque é algo tão enraizado na gente, que está tão embutido dentro da gente, que mesmo estudando, mesmo trabalhando, tá lá nas entranhas, entendeu? Não é um lugar fácil de acessar.
Então, olha para vocês verem, olha o medo e a culpa de se falar sobre sexo abertamente. Sendo que pessoas, inclusive pessoas como eu, acabam julgando essas pessoas, acabam julgando como promíscua, que querem transar com as pessoas. Enfim, agora imagine isso em relação ao parceiro. Principalmente se o parceiro for um parceiro não é desconstruído, que é um parceiro mais machista e tudo mais. Agora, mesmo sendo um parceiro mais desconstruído, não necessariamente ele também nunca vai ter feito um julgamento, nunca vai ter falado alguma coisa que você já foi e se trancou para não falar do assunto. Porque acabei de falar para vocês que eu mesma fiz esse comentário. Mesmo alguém desconstruído também pode fazer esse comentário, não é? Eu ia beber água, só um minutinho. Para vocês pararem para pensar, tá falando que tá lá nas entranhas, vocês podem imaginar um novelo, mais ou menos um novelo, né? Todo enroladinho, 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 tudo certinho. Aí o último fiozinho lá do novelo de lã tem um bruta de um nó, tem um nozão lá. Você quer ir tirar aquele nó que tá lá no novelo de lã. Só que você tem todas aquelas linhas em voltas que você tem para você chegar. Pensa que é um negócio fácil de se chegar? Não é simplesmente ir lá, abrir e tirar o nó, entendeu? Quando você sabe que tem um nó. Muitas das vezes, que é o que acontece com a maioria de vocês, tá? Com a maioria de nós, muitas das vezes a gente nem sabe que tem um nó lá dentro. A gente nem sabe a crença que é o nó. Não. E aí todo aquele resto de lã em volta, para a gente chegar naquele nozinho lá, a gente vai ter que desembaranar toda essa lã para chegar com cuidado e desfazer esse nó para continuar vivendo. E isso, gente, isso é possível através de técnicas de PNL, através de terapia, através de muito autoconhecimento, muita busca, porque às vezes a gente nem sabe o que você está buscando. A gente percebe assim, olha, tô com uma dificuldadezinha, mas não é nada. Não vou falar porque vamos jogar. Não. E aquilo passa ali, ó, batido. A gente acaba nem percebendo. Porém, se a gente for buscar lá lá no nozinho ali, embaixo de todo aquele novelo de lã, aí sim, você acaba achando aquele nó. E aí, gente, desfazendo esse nó, o que é desfazer esse nó? Não é necessariamente nunca mais acreditar nisso. Não, pelo contrário, às vezes essas crenças, essas coisas que estão na gente há milênios, né, que estão na nossa família, é cultural, é algo difícil de se entrar e de se sair daquilo. Às vezes você não precisa nem tirar isso da sua vida, porque isso faz parte de você, mas sim entender e entender e arrumar, sabe? Então você não vai lá e cortar aquela pontinha daquele nó. Não, você vai lá desfazer e esticar aquela linha. E aí, esticando aquela linha, tudo fica mais fácil e fácil de se ver. Tudo mais fácil, não, tudo mais fácil e claro de se ver e de se entender, tá bom? Bom, eu lembrei agora, falando com vocês, de uma amiga que, na verdade, depois virou paciente, aluna, e ela super desconstruída, né, divertida, tal, alegre, e super bem casada também, parceiros, ela e ela se dão super bem, sabe? Você olhando assim, você não vê nada. E mesmo ela também nunca teve problema conversando comigo, conversando com as amigas, sempre falou abertamente sobre tudo. Aí, depois de construção aí, bastante terapia, bastante autoconhecimento, bastante busca, ela percebeu que ela tinha uma crença
em relação a essa conversa. Por quê? Quando eles se casaram, ela se casou com o primeiro namorado, né? Ela teve paquerinhas e tudo mais, mas foi o primeiro namorado e primeiro sexo, né? Primeira pessoa que ela fez sexo na vida. E mais pra frente, dentro desse namoro longo aí, desse relacionamento, alguma vez, por algum motivo, aí, mesmo o cara sendo bacana e tudo mais, fez um comentário para ela. Nossa, como é que você sabe isso? É mentira que eu sou sua primeira vez. É mentira isso. Tipo assim, mas não bravo, não brigando, foi apenas um comentário. Uma vez, sei lá, se foi 2 vezes, né? E às vezes até com todo. Pois bem, ela se fechou para as novidades, ela se fechou para mostrar o que ela gosta, para dizer o que ela sente, por conta dessa única frase, que muitas das vezes ela não lembrava. Ela, parando para pensar racionalmente, ela nem lembrava disso, ela nem pensava nisso. Então, buscando, fazendo muitas técnicas, né, que a gente vai e busca mesmo, vai buscando dentro da gente, até sair literalmente esse nozinho aí, você conseguir esticar. Ela se tocou que por ela ser nova naquele momento, então ainda não ter a cabeça que ela tem hoje, se ofendeu com aquele comentário, muitas vezes feito de uma maneira sem querer até, e ela se ofendeu com esse comentário, e aí ela não conseguiu mais delegar o que ela gostava para ele. Ela não conseguiu mais inovar, trazer coisas diferentes para a relação, porque ela ficou assim, não, mas espera aí, isso, gente, eu tô falando para vocês, nada conscientemente. Isso inconscientemente. Ela chegava e não falava. Se ela pensava, se ela colocava alguma ideia nova na cabeça, ela desbaratinava. Por quê? Porque ela pensava, não, se eu falar para ele, ele vai achar que eu tive outras relações. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Então, pessoas super desconstruídas, pessoas com relacionamentos ótimos, pessoas com criações mais abertas, todos nós somos vivemos nessa cultura. E algum pontinho, algum cadinho a gente vai acabar internalizando. Se não é dentro de casa, é na rua. Se não foi na rua, é na escola. Se não é na escola, é no outro ciclo, no inglês, entendeu? E assim, com o crescimento que a gente vai tendo, a gente vai pegando coisas de fora e trazendo para a gente. E se aquela coisa acaba fazendo você se sentir protegida de alguma maneira, você começa a repetir esse tipo de atitude, tá? Então, em relação ao medo e à culpa de falar sobre sexo, você já observou, você já viu, você já prestou atenção em que pessoas que falavam abertamente sobre sexo eram julgadas? O que você colocou para dentro de você sem você nem perceber? Isso não. Cala a boca, fica quieta, não se fala disso. Montei o meu nó lá, enrolei todo o novelo de lã em volta e segui a vida. E ter te ajudado em determinados momentos? Pode sim, porque a gente não é, você podia estar sujeita realmente a ser julgada, criticada e tudo mais, né? Pode ter te protegido em alguns momentos da sua vida, mas e hoje, como adulta, como uma pessoa que quer ter uma vida sexual plena e satisfatória, pessoa que quer ter prazer sexual, como uma pessoa que quer ter desejo, como pessoa que quer falar sobre sexo com um parceiro, que quer se sentir à vontade, que tem vontade de inovar, que tem vontade de ter uma vida sexual plena, hoje em dia, essa crença, esse seu nozinho aí, tá te atrapalhando. Ele tá te atrapalhando. E aí, a partir do momento em que você consegue desconstruir, abrir esse nozinho e falar sobre isso, pois bem, pode ter uma vida sexual muito melhor,
assim como essa minha amiga, paciente e aluna, que conseguiu mostrar várias coisas para o parceiro que ela tinha vontade, que ela tinha visto, que ela tinha ouvido falar, ou simplesmente do corpo dela. Olha, eu percebi, cara, eu quero explorar dessa maneira. Tá tudo bem para você? Tá, o que, que você acha? Ó, porque tudo é uma conversa. Tá tudo bem para você? Ah, para mim tá tudo bem. Ah, você não tem nenhuma resposta para isso? Não, eu não tenho. Ah, então vamos tentar. Beleza, gostei, curti. Mas o problema, ou não gostei, não curti, então deixa quieto, né? Isso combinando entre os dois. Agora, o problema maior é que, não tendo essa conversa, não tem essa evolução. E aí fica sempre na mesmice. E aí, sabe o que acontece? Eu ouço muito isso. Ah, ele não sabe fazer, ele não faz direito, ele não sabe, ele não me dá prazer, ele não faz aquilo. E eu falo, minha filha, tu falou que o que você quer? Tu falou? Ah, uma vez eu comentei, mas... e você falou, depois você chegou e falou, olha, é assim que eu queria, dessa maneira que eu gostaria. Não, né? Não falou. E é por isso que você se encontra nessa posição. Tá? É por isso que agora você está nessa posição em que você quer ter mais desejo, que você quer ter, e nunca acha uma maneira de chegar a isso. É, né? Dói. Desculpa, tô dando muito tapa na cara. Mas você ainda, se você ficar ainda pensando que você não tem condições com seu parceiro, porque ele não vai te dar abertura, porque você vai ser julgada, porque você acredita que a pessoa vai te achar promíscua, porque dessa maneira, enfim, se você ainda tiver com todas essas crenças e tiver armada, tá? Tiver muito armada com essas objeções, que você tiver sempre que vai ter alguém para te criticar, você estará andando para o caminho ao contrário de uma vida sexual com prazer, com desejo sexual. Você está andando ao contrário, entendeu? Porque a primeira maneira de você ter uma vida sexual satisfatória é através do conhecimento e depois do diálogo, quando é com o outro, né? Quando é sozinho, primeiramente, com autoconhecimento, e com outra pessoa é através do diálogo. Você precisa ser um GPS para o próximo, para o parceiro. Você precisa conversar de sexo, porque a pessoa não sabe aonde te agradar naquele momento, entendeu? E se você ficar carregando essa culpa aí, se você ficar achando que você vai ser julgada, se você for ficar sempre se sentindo pesada em relação a isso, que é o primeiro passo, que adianta você buscar o segundo passo aí, que é simplesmente prazer, se você não vai casar os dois? Vocês estão entendendo? Você não vai ter o GPS. Você não vai ter como chegar a esse caminho com um parceiro se você não tiver um diálogo, tá? Sozinho é capaz, sim, é bem capaz. Mas é que nesse caso a gente está falando aí da culpa diretamente sobre o sexo. Mas se a gente não tem culpa, se a gente tem culpa de outras coisas também, sobre a masturbação e tudo mais, aí, meu bem, o buraco é bem mais embaixo. Mas aí dá assunto para outra live também, tá bom? Hoje o assunto é da culpa de falar, que vem de toda essa sociedade aí que a gente está carregando. E qual que é o jeito errado de manter um diálogo sobre sexo abertamente, né? Como que vocês acham que é um jeito errado? O jeito errado a manter esse diálogo é através do julgamento e da imposição, tá? Se impor para o próximo, para o parceiro. Você não faz isso, porque você não faz direito,
porque você já faz tudo errado, você vai lá, você já põe essa cara aí, direto lá, dá 2 lambidas, já quer... Essa imposição não vai te trazer benefício, né? Aí sim, muito capaz que você vai continuar sendo julgado e vai se sentir culpado em falar. Por que que você vai se sentir culpado em falar? Porque gerou briga, gerou mal-estar. Olha, eu tô com essa coceira no nariz desde manhã, gente. É bem atraente, assim, bem bacana para os vídeos, né? Mas é impossível não conseguir. Então, o que acontece? Você foi agressiva e aí a pessoa vai acabar sendo agressiva com você também. E depois você vai colocar na sua cabeça: ah, não, é impossível. Ah, não, é impossível falar sobre isso. É impossível, né? Então, gente, esse não é a maneira certa. Às vezes a gente acaba, por falta de paciência mesmo, a gente acaba julgando, brigando, colocando culpa. Gente, culpar não é dizer o que a gente sente. Culpar não é dizer o que a gente, né? A gente só está julgando o outro. E aí você está fazendo a mesma coisa que você não quer que faça com você, que é se culpar sobre falar sobre sexo, tá? Então, a primeira coisa aí de tudo é, como eu já falei para vocês lá para cima, é desconstruir esse nozinho. Beleza, desconstruir esse nozinho. Literalmente, porque a pessoa vai estar pensando de mim. Se ela quiser pensar que eu sou promíscua, se ela quiser pensar não sei o que lá, isso é um pensamento dela, que está com ela e não está comigo. Então, a culpa vai estar com ela e não vai estar comigo. Depois, é não ir julgando, é conversando. A maneira certa de se fazer é dizendo como você se sente. Eu me sinto assim. Olha, eu me sinto assim. Eu sinto necessidade de ter mais prazer. Eu sinto necessidade de mais beijos e mais abraços e mais amassos, porque assim eu me sinto melhor, assim eu consigo me excitar muito melhor. E, enfim, dizer exatamente. E eu tenho necessidade de estimular o meu clítoris. Se você não consegue fazer isso comigo, eu sinto necessidade de fazer isso sozinha. Eu não acho agradável, eu sinto dor quando você vem diretamente com a penetração. Enfim, não precisa falar você, não, falei errado. Eu sinto dor quando começo diretamente com a penetração, porque eu não estou tão lubrificada, entendeu? Ter como você se sente é um bom começo. Se começar a vir os julgamentos, né, eu já respondo, Rô, para não perder o fio da meada, tá? Lá no final, pode ir perguntando aí, que lá no final eu respondo tudo. Se começar a vir o julgamento de outra pessoa, você fala assim, simplesmente eu estou dizendo como eu me sinto e como eu gostaria de tentar. Você pode tentar comigo? Eu preciso que você tente comigo. Se a gente tem uma vida boa juntos, se a gente quer ter uma vida sexual feliz e satisfatória juntos, se a gente vai prosseguir juntos com isso, eu preciso que você ouça os meus desejos, da mesma forma que eu vou ouvir os seus desejos, tá? E aí também você deve ouvir os desejos da outra pessoa. É necessário você aceitar tudo e ele aceitar tudo que você quer? Claro que não. Ninguém é obrigado a fazer nada, não é verdade? Porém, existem coisas negociáveis e coisas não negociáveis. Então, você tem que dizer, para mim, tal coisa não é negociável. Eu, por exemplo, quero sempre de oral, quero sempre masturbação, para eu me sentir mais excitada. E eu não faço questão da penetração. Mas, se você faz questão da penetração, quando eu estiver excitada, não sei o que lá, se não me doer, tudo bem. Então, eu abro mão disso. E do lado do outro, não, eu faço questão da penetração, ou eu faço, sei lá, de que você me faça sexo oral. Se a outra pessoa não tem nenhum problema em relação a isso,
tudo bem, é assim que se constrói uma relação sexual saudável entre pessoas, tá? É diferente de quando a gente está sozinho, que aí a gente faz o que quer, do jeito que a gente quer. Deu para entender? O certo e o julgamento é muito errado, porque aí você está fazendo para a pessoa aquilo que você não quer que faça com você, aquilo que você sente culpada. Eu me sinto culpada de falar sobre sexo. Tá, por quê? Bom, a Dani explicou que tem todas aquelas questões sociais. Ai, desculpa, gente. Todas aquelas questões sociais que atrapalham, que estão lá dentro de mim, naquele nozinho lá. Beleza, vou procurar os meus nozinhos, tá? Vou começar a entender os meus nozinhos. Beleza, tô conseguindo falar, tô conseguindo me abrir, tô conseguindo me sentir melhor em fazer isso? Ótimo, agora eu vou fazer de uma maneira tranquila, para que eu entenda o meu parceiro ou minha parceira também. Tá ok? Bom, deixa eu ver a pergunta, aí eu termino. Ai, gente, tá chato meu nariz, né? Eu vou tomar um Alegra antes de fazer live quando eu tiver com você. Quando a pessoa fala, essas perguntas agora, tá aprendendo essas coisas aonde? Parece mais um pai do que um marido. Bom, realmente, como eu expliquei lá na frente, eu acho que você não estava aqui ainda. A cultura, né, essa cultura patriarcal, tudo isso que aconteceu no mundo, que acontece até hoje, está muito enraizado na gente, né? Provavelmente está bem enraizado no seu marido também, né? Então, essa desconstrução também não é fácil, mas o sentar e conversar sem julgamento, porque ele está te julgando. Ele fala, por que essa pergunta agora? Está aprendendo essas coisas aonde? É um julgamento, e você tem que dizer, você está me julgando, eu não quero ser como eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo assim, assim, assado. Entendeu? Você pode até dizer, eu estou aprendendo essas coisas aonde? Ué, tem internet. Segue lá, Dani. Vai lá seguir a Dani, que você vai ver de onde eu estou aprendendo essas coisas. Vai lá seguir fulano, vai lá seguir ciclano. A gente aprende, educação é para ser aprendida, entendeu? E sim, eu entendo perfeitamente que tem pessoas que são cabeça dura e que muito dura, que mesmo você tentando e mostrando e explicando por A mais Z, que vai ser difícil de quebrar essa pedra. Mas você pode tentar, né? E não através da culpa ou do medo de falar. Porque se essa pessoa já talvez você perdeu até a história que eu contei sobre. Depois você assiste no gravado. A história que eu falei da pessoa que estava se sentindo julgada, mesmo sendo super desconstruída, e acabava não indo para frente em relação a essa conversa, né? E aí ela pegou, conversou com o parceiro e tudo mais, e, enfim, deu tudo certo. Mas você está tentando, você está indo buscando desconstruir você e desconstruir a pessoa, entendeu? E é válido quando você tem um relacionamento e querem ter um relacionamento saudável, sexual, feliz. Os dois querem, entendeu? Por onde eu quero dizer, você tem que querer, a pessoa tem que querer. Mas desconstruir não é fácil, mas vale a pena tentar, tá bom? Vale muito a pena tentar. Mais alguma dúvida? Bom, e agora eu vou falar para vocês como é que a gente faz para começar a desconstruir essas crenças. Né? Claro que não é uma coisa do dia para a noite. Não expliquei para vocês que está mais essas crenças sendo construídas dentro da gente e que está em mim, está em você, está em todo mundo. Tem uns que tem mais, tem outros que tem menos, mas está na gente. Por mais que a gente não perceba, por mais que a gente não enxergue. Para começar, a gente primeiro tendo essa noção. Existe isso dentro de mim. Tá? Eu me sinto julgada por falar de sexo, eu não quero que a pessoa me faça esse tipo de pergunta aí, será que você não era mais virgem?
mentira, de onde está vindo isso, você é promíscua, você, quando você fala com outras pessoas que não sejam parceiro, essa pessoa só quer transar comigo. Enfim, vocês têm medo, vocês já sabem disso, que isso existe, tá? Aí façam, dá para vocês fazerem essa tarefinha hoje ainda, que a mente está bem aberta. Aí vocês abrem um papel. Papel é bom porque a gente visualiza o que está colocando, tá bom? Então vocês abrem o papel e começam a dizer: às vezes que eu não falei de sexo abertamente, porque eu estava numa roda de homens e achei que esses homens iriam achar que eu queria transar com eles. Eu não falo com meu marido porque ele não me ouve e vai pensar que eu estou traindo ele. Eu não falo, eu mal porque... Então, vocês começam a colocar os seus sentimentos, os seus motivos. O meu motivo é diferente do seu motivo, que é diferente do motivo da ciclana, que é diferente do motivo... Porque a sua experiência, apesar da gente viver na mesma cultura e na mesma sociedade, o que eu vivi é diferente do que você viveu e tudo mais. Claro que quando a gente tem mais uma educação muito mais dentro de uma cultura muito mais machista em volta, até cidades específicas, por exemplo, cidade pequena, né? Eu não cresci aqui, mas eu moro numa cidade pequena. Então, cidade pequena ainda mais tem toda essa restrição. Inclusive, hoje mesmo, atendi uma paciente e eu perguntei, eu sempre pergunto sobre a vida sexual, né? E eu falei assim, mas você não teve educação sexual? E ela falou, para falar a verdade, eu nem parei para pensar nisso. Mas morando numa pequena, que tem 40 mil habitantes, é complicado, porque uma pessoa até de nome conhecido, uma pessoa de sobrenome conhecido, talvez de uma família importante da cidade, sendo uma pessoa que fala sobre sexo, sendo uma pessoa que namora muitas pessoas, sendo uma pessoa que, enfim, é muito julgada. Promiscuidade, olha não sei o que lá, olha não sei o que lá. É muita crítica. Então, é muito mais difícil. Então, às vezes a pessoa nem para pensar nesse ponto, mas aí ela falou assim, né? É verdade. Tem essa cobrança por cima de mim, por eu ser de uma cidade pequena, de uma família grande e importante, e por ter irmãos mais velhos, né? Então, olha aqui, quanta coisa que eu deixei acumular aqui nas minhas costas de culpa, não sei o que lá, e minha vida sexual ficou ali abafadinha. Por quê? Porque se eu demonstrar demais, eu vou ter muito julgamento e muita crítica. Pois é, sem perceber. Sem perceber. Num toquezinho assim, ela falou, não tinha parado para pensar? Então, aproveitem essa palestra aqui, essa live, que já abriu esse horizonte aí para vocês, e pega um papel e uma caneta e começa a dizer tudo que você tá sentindo. Realmente, eu me sinto julgado por disso e disso. Eu sinto culpa por conta daquilo lá. Eu sinto culpa porque minha família vai ouvir. Eu sinto culpa. Enfim, por N motivos que cada um aí vai ter o seu. Combinado, gente? Foi a live do Coça Nariz hoje, né? Melhoras, meu amor. Tem mais algumas perguntas para a gente finalizar? Já está dando 50 minutinhos. Se tiver mais alguma pergunta, tanto aqui no YouTube quanto aqui no Instagram, eu respondo, para a gente finalizar antes que feche. Pode falar, tem dúvida, pode falar. Pois bem, então, vou finalizar e lavar esse meu rosto do meu nariz coçando. Gente, quem sabe faz ao vivo com coceira no nariz, hein? Quem sabe faz ao vivo com coceira no nariz. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Essa live vai ficar gravadinha.
assista. Rô, que fez a pergunta, assiste lá o comecinho para você pegar as dicas lá do começo, tá? Para implementar, se você quiser, porque eu já conheço a sua história, aí basta, tem que ter o querer aí dentro, tá bom? Tem que ter a vontade aí dentro e a vontade dos dois também. Às vezes a gente desiste de lutar por alguém e tá tudo bem. Beijo, gente. Beijo grande. Vai ficar gravada a live aqui no Instagram e aqui no YouTube, tá bom? Boa noite para vocês, boa quinta-feira para todo mundo.